Diga comigo, cantemos ao Senhor um cântico novo. Cantemos ao Senhor juntamente com todos os moradores da terra. Cantemos ao Senhor. Bendigamos o seu nome. Anunciemos a sua salvação dia após dia. Anunciemos entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão perante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão perante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Demos ao Senhor, como famílias dos povos, demos ao Senhor glória e força. Demos ao Senhor a glória devida ao seu nome. E tragamos oferendas e entremos nos seus átrios. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. E tremamos diante dele, juntamente com todos os moradores da terra. E digamos entre as nações: o Senhor reina. O Senhor reina no Brasil. O Senhor reina em São Paulo. O Senhor reina na cidade de José dos Campos. E Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque perante a face do Senhor, pois Ele vem, o Senhor vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com equidade, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, mais uma vez nós entregamos estes momentos nas Tuas mãos. Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, dependemos inteiramente de Ti. Senhor, quando nós levantamos, quando nós deitamos, quando nós comemos, quando deixamos, Senhor, de fazer coisas, quando descansamos, Senhor, dependemos do Senhor. A nossa vida gira em torno da Tua pessoa. E agora, Senhor, para recebermos mais uma vez a revelação da Tua palavra, nós queremos dizer: fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, traga o Teu esclarecimento. Traga, Senhor Deus, agora o espírito de entendimento, de ciência, Senhor, de fortaleza, de revelação, de sabedoria, em nome de Jesus. Senhor, também pedimos, Senhor, que o Senhor envie o espírito de temor, temor de Deus, em nome de Jesus. Pai, e nós queremos pedir para que o Senhor aplique tudo que foi preparado, Senhor, para alguma coisa bastante, Senhor, séria nas nossas vidas. Tenha misericórdia. Necessitamos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir para que a Tua palavra verdadeiramente nos
toque, nos molde, nos transforme. Saiamos aqui, Senhor, debaixo do rio de Deus, da água que sai do teu trono, em nome de Jesus. Água, Senhor, limpa, sem nenhuma contaminação que saia do teu trono, a tua palavra, em nome de Jesus. E todos nós somos, Senhor, limitadíssimos, mas, Senhor, dependemos de ti. Senhor, nós queremos concordar quando tu disseste, sem mim nada podeis fazer. E concordamos, ó Pai, com aquilo que Jesus dizia: o Filho nada faz por si só, ele faz exatamente o que o Pai faz, porque ele vê o que o Pai faz. Senhor, então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo vá à frente, conduza, Senhor, toda a exposição, conduza e mostre e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, que verdadeiramente a nossa mente esteja sendo transformada, nossa alma, as nossas emoções sejam atingidas, em nome de Jesus. O nosso espírito se fortaleça como espírito que nasceu, Senhor, no mundo espiritual, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Jesus. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dá o discernimento necessário. Senhor, nós queremos ver além do véu, nós queremos ver além do natural, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão porque estamos fazendo parte, Senhor, de uma estrutura em que vemos somente o presente, vemos e percebemos somente aquilo aquelas coisas das quais nós estamos acostumadas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, leva-nos, Senhor, além do véu, tira o véu que nos atrapalha, dá-nos visões espirituais, dá-nos sonhos, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos percepções, Senhor, dá-nos discernimento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Todavia, falamos sabedoria entre perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou numa outra tradução, é julgado, né? Pois quem conheceu a mente de Cristo, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, um dia, um jovem chegou e falou assim: Neuza, eu tenho que dizer uma coisa para você. Você sabe que eu não consigo sentir a presença de Deus no culto?
Eu creio que o Espírito Santo está lá. Eu creio que Deus está lá, porque a palavra de Deus diz que Ele está lá, onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas, o Senhor disse que Ele estaria. Por isso eu creio, mas eu não sinto nada. Interessante, né? A pessoa diz, eu não sinto nada. Eu olhei bem nos olhos dele, eu falei assim, não me diga que você está preso em algum lugar. Eu estava dizendo, é possível que o teu espírito esteja aprisionado em algum lugar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E hoje, então, eu quero falar com você sobre as funções do espírito. Em que página está? Capítulo 10. Funções do espírito. A minha apostila está um pouco diferente aí. Mas vocês dando uma olhada nessa primeira página, vocês vão ver o homem espiritual, o novo homem. É capítulo 10, então. Dá para ver? Né? Aí vocês têm um quadro, homem espiritual, átrio, que é o corpo, o santo lugar, que é a alma, é o Espírito Santo dos Santos. Dá para ver? E hoje eu quero discutir um pouquinho com vocês, apresentar com vocês sobre as funções do Espírito. Porque logo à tarde eu vou dar a palestra sobre espíritos aprisionados. E nós vamos poder entender como um espírito pode estar aprisionado, ou quando o espírito de uma pessoa está aprisionada, quando nós entendermos as funções do espírito, as funções do homem espiritual. Por exemplo, isto que esse rapaz acabou de dizer vai se enquadrar em alguma coisa que está sendo discutido aqui hoje. Entende? Quando alguém diz, eu não consigo sentir a presença de Deus. Está entendendo? Isso é um dos sintomas, né? Mas as funções espirituais, geralmente é colocado como, as funções principais do espírito do homem, discernimento, intuição e comunhão. Você consegue discernir o que é certo e o que é errado. Você consegue entender de onde vem aquele tipo de língua. Você sabe que tem a língua do Espírito Santo e tem a língua dos demônios, não tem? E às vezes numa igreja tem gente falando língua de demônios, achando que está falando língua de Deus, língua do Espírito Santo. Na realidade é língua do demônio, porque ele aprendeu lá na Umbanda a falar certas coisas. Aprendeu, recebeu o demônio, não é? E começou a falar. Agora, deixe voltar um pouquinho, eu gostaria de falar uma coisa. Irmãos, isso aqui, este corpo aqui, isso aqui é templo do Espírito Santo, tá certo? Né? Agora, isso aqui foi feito para ser do Espírito Santo. Ser o que de Espírito Santo? Templo. Isso aqui normalmente, quer dizer, é o estado normal do corpo humano, como Deus assim arquitetou, desenhou, planejou, é o estado normal de um corpo ser cheio de quê? Do Espírito. E tem que ser que Espírito? Espírito Santo. Deus desenhou para isso. Deus criou para isso. Falei isso para vocês? Falei? Mas se não, o Espírito Santo não estiver aqui, que espírito que vai entrar? Qualquer outro espírito, não é verdade? Né? Eu estou enfatizando isso porque isso é alguma coisa que Deus tem falado muito, muito, muito fortemente. E nós não podemos deixar, irmãos, de considerar isto. E esse espírito que nasceu dentro de nós, quando nós nascemos de novo de verdade, tem que estar cheio, cheio, cheio do Espírito Santo.
E se isso acontece, tem qualquer outra coisa. E conforme esse qualquer outra coisa, você vai falar línguas também. Mas só que não é língua que vem lá de cima, vem lá de baixo. Não é? Tá certo? E há também todas as outras funções do maligno. Você pode ter o quê? Discernimento sobrenatural. Mas não vem de Deus, vem do maligno. Você consegue ouvir vozes, além do que esse ouvido ouve, e você vai ouvir outra voz, e não do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é? Tá certo? Né? Até capacidade de discernir, quer dizer, além do normal da nossa mente, não é? Então, o discernimento discerne o certo e o errado, vê se está é a mesma. O benigno e o maligno, é isso mesmo? O verdadeiro e o falso no mundo espiritual. É isso mesmo? Não? Não está aí? Logo debaixo do homem, desse. Então. Tá. Então já sei o que aconteceu. É isso mesmo. Mudou. Relação entre consciência e intuição? É isso aí? É? Mas eu queria, então, rapidamente dizer isso. As funções espirituais, de acordo com Watchman Nee, e de acordo com que um pouquinho que o irmão Milton deve ter falado, não é? O espírito tem a capacidade de discernir, tem aquilo que nós chamamos de intuição, também que é um órgão sensitivo do espírito, e para algumas pessoas a intuição é conhecido como sexto sentido, mas quando o Espírito Santo está nessa pessoa, aquilo verdadeiramente é usado por Deus, a intuição é usada por Deus. Amém? Então você tem uma percepção que é a intuição do Espírito, não é? E a revelação de Deus vai para essa área de intuição no teu espírito. Não é aqui na cabeça, é no teu espírito, lá no fundo. E você sabe porque o Espírito Santo diz que é. Não é porque a tua cabeça disse 2 mais 2 igual a 4. Compreende? Não é? E a outra capacidade do Espírito é a comunhão. Você tem comunhão com Deus. Não é? Você adora através do teu Espírito a Deus. Não é com outra coisa. Não é com a tua mente que você adora a Deus. Não é com a tua emoção que você adora a Deus. A tua emoção pode estar envolvida na hora, mas realmente quem entra em comunhão com Deus é o teu espírito. Tudo bem, irmãos? Amém? Estão entendendo? Estão conseguindo seguir, não é? Amém? Então, quando nós crescemos no nosso espírito, nós então também crescemos em toda essa percepção, no nosso discernimento, na nossa intuição e na nossa comunhão. Agora, é verdade, existe uma diferença entre consciência e intuição. Por quê? A consciência encontra-se na alma e a intuição no espírito. A consciência faz uso da razão, mas também aproveita do que Deus revela, traz através do discernimento. E a intuição condena todas as condutas que não conseguem as direções por elas dadas. A intuição relaciona-se com comunhão, com discernimento, pois o nosso ser é um ser integral. Quer dizer, não dá, é muito difícil nós começarmos a separar. Todo esse tipo de separação é dada porque a fim de ensinar, a fim de nós podermos entender. Agora, irmãos, eu preciso falar para vocês de algumas características do homem espiritual. Como é que na vida prática o espírito do homem funciona? Tudo bem? Então, em primeiro lugar, o espírito do homem pode desfrutar a adoração corporativa. O que é adoração corporativa? É o culto. É o culto.
Uma pessoa pode estar num culto cheio da presença de Deus. A adoração foi fantástica, você falou, você cantou, você teve liberdade de adorar. Quando você estava adorando a Deus, quando você estava levantando a mão, quando você estava dizendo ao Senhor através de cântico, quanto eu te amo, você verdadeiramente sente a presença de Deus. O Espírito nascido de novo, o Espírito que está vivo, o Espírito que não está aprisionado, sente a presença de Deus através do culto. Agora, a pessoa que tem um espírito aprisionado, ele não consegue sentir a presença de Deus. Pode até dizer assim, mas que coisa extraordinária, foi uma bênção, né? Alguém pode dizer para essa pessoa, mas não, eu não senti nada. Para mim, tanto faz como tanto fez. E imagine, não, mas quando ele disse assim, quando a pessoa começou a falar, eu senti uma unção tremenda. Geralmente a pessoa que sente, que tem um espírito problemático, aprisionado, a pessoa não consegue discernir, a pessoa não consegue sentir. Está entendendo, irmãos? E eu estou falando tudo isso aí porque logo em seguida nós vamos contar as histórias de quem teve problemas de espíritos aprisionados, né? Então isso já é um aspecto que você vai prestar bastante atenção e vamos começar a pensar em nós, porque nós temos que ser primeiro curados, livres das prisões. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz que, eu disse especialmente para aquela samaritana, olha, samaritana, você está tão preocupado em adorar a Deus neste monte Gerizim ou em Jerusalém, mas chegará o dia em que nem lá nem cá, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Não importa o local onde você adora. Pode ser que você esteja adorando na tua casa, na tua salinha, no teu monte, na sala da intimidade, na sala da comunhão, ou você pode estar no meio do povo, mas você está adorando. O teu espírito está em comunhão. E nessa hora, irmãos, especialmente nos cultos, no culto público, o espírito deste homem é carregado por Deus na adoração. Porque esse espírito está livre. Mas os outros, eu não senti. E essa pessoa que está aprisionada geralmente não sabe ser banhado pela presença do Senhor. E se você fala assim, rio de Deus, a pessoa também não entende o que significa rio de Deus. Né? E nós vamos ter que entender isto aí. Quando a palavra de Deus diz em Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que vem sobre você. E você sente realmente a presença de Deus, porque não é qualquer palavra, não é a palavra que falou no teu intelecto, mas falou no teu espírito. Então, quando o pastor fala, você sabe muito bem se o pastor está falando debaixo da unção do Espírito Santo ou ele está falando apenas no teu intelecto como apenas uma informação. Não é? Interessante. Eu estava um dia, peguei táxi e o taxista falou, eu estava no culto evangélico. Eu falei, é? Você estava no culto evangélico? Eu estava no culto evangélico. E como é que foi o culto? Foi uma bênção. E o pastor falou sobre o quê? Irmãos, ele começou a pensar. Sabe o que ele falou? Eu não lembro mais o que ele falou. Por que será, não? Tem tanta gente assim hoje. Vai no culto, senta, mas o Espírito Santo, no espírito dele, nem na mente dele, ele nem lembrava. Não é? Mas o Espírito Santo certamente estava presente naquele lugar. Não sei que seja um culto terrivelmente fora do lugar,
mas o Espírito Santo estava lá. Só que não falou com aquele homem, ou o espírito dele não estava capacitado de ouvir Deus. Porque era, naquele caso, a pessoa não consegue sentir a presença de Deus. E por isso mesmo, o pessoal fica cansado de um culto. E o pessoal, um grupo sai, foi uma bênção, foi uma maravilha, porque Deus falou comigo. Foi uma maravilha porque Deus realmente apontou certas coisas. Hoje eu fui desafiado, hoje a palavra foi falada, hoje eu saí daqui encorajado, eu saí feliz. E a palavra que Deus trouxe hoje é alguma coisa que Deus já estava falando comigo, né? Mas quando a pessoa está, o espírito da pessoa não está desperto, quando o espírito da pessoa está fora do lugar, o que acontece? A pessoa não sente nada. E o pastor, coitado, trabalha, prega, mas aquela pessoa está morta. O espírito não está vivificado. Isso é um sintoma. Agora, outro ponto, o verdadeiro espírito desperto pode desfrutar o tempo de meditação pessoal. O grande problema hoje não é desfrutar o tempo de meditação espiritual. Começa já com um problema. Nós não temos costume de meditar pessoalmente na palavra. Antigamente, eu não posso dizer que toda a igreja tinha essa disciplina, mas falava-se pelo menos em maior disciplina da leitura pessoal e meditação na palavra. Hoje parece que a igreja perdeu esse costume. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas seria realmente interessante verificar se você verdadeiramente sabe passar tempo na presença de Deus, lendo a palavra, cavando a palavra, pedindo que Ele fale através da palavra. O espírito que não é desperto, lê, mas não consegue pegar água daquela palavra que você está lendo. É terrível. Eu abro a Bíblia, eu durmo em cima da Bíblia. E eu leio e daqui a pouco eu esqueço. Porque o espírito não está desperto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é? Não, mas eu nem tenho programa de leitura bíblica. Os libertadores têm que tomar muito cuidado com isso, sabe, irmãos? Porque se nós não sabemos, nós mesmos, ir na palavra, buscar na palavra, pedir a Deus, realmente que Ele comece a falar naquelas horas de meditação pessoal, de estudo pessoal, irmãos, nós estamos perdidos. Porque hoje nós damos tanta ênfase a ajuntamento. Vamos lá, porque o fulano fala. Então, você recebe o alimento através do fulano, mas você mesmo recebe de Deus diretamente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Né? E dificuldade. Então, eu não consigo. Eu leio, fica na mesma. Eu vou orar, mas parece que a minha oração não passa do teto. Não é? Você pode pensar, mas porque ele é muito imaturo. Não é nem questão de imaturidade. O espírito da pessoa não está desperto. O espírito da pessoa, a gente pode chamar até está adormecido. Ou você pode também dizer, está aprisionado. Então nada vai. Você não consegue. Agora, isso é um aspecto. Outro aspecto é que se você não tem este costume de fazer isto, irmãos, nós vamos também ter que começar a dizer, Deus, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Sabe, irmãos, eu conheci uma pessoa, essa pessoa gastava 3 horas na presença de Deus lendo a palavra. Ela acordava 3 horas de madrugada. Era recém-convertida. Ela lia das 3 até as 6 horas. 3 horas, diariamente. E a palavra falava. Era uma pessoa verdadeiramente nascida, o espírito dela estava desperto. Estão entendendo, irmãos?
né? E muitos de nós temos o nosso espírito adormecido, né? E Deus não fala direto, mas isso é um dos sintomas do espírito adormecido. Não fala. Tudo é muito duro. Eu cavo, eu leio, faço até resumo, mas o meu espírito sai infrutífero, não sai, não cria nada. E nós temos multidão de pessoas assim dentro da igreja. E parece que o pastor tem que fazer mingauzinho sempre para essa pessoa. Não dá para oferecer arroz, não dá para oferecer feijão, então se dá um pouquinho de feijoada, dá desinteria. Que a pessoa não consegue comer. Estão entendendo, né? Tá certo? Sempre o pastor tem que fazer mingau. Ou mamadeira. Né? Mas nós vamos ter que pedir, Deus tenha misericórdia. Isto aí um outro, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. As coisas do Espírito de Deus lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aquilo que nós lemos aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou julgam espiritualmente. Mas o que é espiritual, aquela pessoa que é espiritual, cujo Espírito de Deus está desperto, vivo, discerne bem a tudo, mas o que é espírito, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor? Porque para que eu possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Outra característica de um espírito desperto, capacidade de ouvir Deus. Qual foi a última vez que Deus falou com você? E alguns de vocês vão dizer, não, foi esta manhã. Não, foi aqui agora, antes de começar esta aula. Não, o Senhor já falou enquanto eu estava te ouvindo. Todos nós temos que ter os nossos ouvidos apurados. Não este ouvido aqui, mas o ouvido espiritual. E como é que Deus fala? Deus fala com a língua, com o português? Deus fala neste ouvido? Eu estou perguntando para vocês. Não, Deus pode falar neste ouvido também. Pode ou não pode? Pode. Mas não é sempre assim. Tá certo? Como é que Deus fala? Deus fala no nosso espírito. Isso é mas tem um outro jeito. Deus fala através do pensamento. Não são todos os pensamentos, teus pensamentos. Você tem que discernir. Deus fala comigo e eu falo assim, eita, Senhor, este pensamento não é meu. É o Senhor falando? Não é? Ele fala através de pensamento. Que mais? Através de que mais que ele fala? Sonhos. Sonho já é um pouquinho mais complicado, porque você tem que interpretar, não é? Que mais? Visões. Que mais? A palavra. Deus fala através dessa palavra. Certo? Que mais? Visitações de anjo. Isso mesmo. Que bom se você tem visitações de anjos. Já é mais raro, mas ele fala através de visitação de anjos. Irmãos, Deus fala através de impressões. Impressões. Eu não sei o que te dizer, mas eu tenho uma impressão dentro de mim. E Deus vai aguçar essas impressões. Estão entendendo, irmãos? Impressões. E olha, irmãos, deixa eu dizer. Quando você está naquele momento de ministrar uma pessoa junto com vocês intercessores, vocês libertadores, eu tenho certeza já tem essa experiência. Eu digo que aquele momento que você está sentado ali,
para ministrar uma pessoa é a maior oportunidade de você aprender a ouvir Deus. Eu falo, pegue lápis e papel agora, irmãos. Que pena que ontem eu não estava, num dos grupos. Eu estava em outro lugar. E eu estava servindo o Senhor. E fui por obediência. Vocês estão entendendo, né? Irmãos, eu queria ter estado aqui, que era muito mais tranquilo, mas fui lá. Eu já não tinha dormido a noite anterior. O irmão Marco, o pastor Marco, me levou e me trouxe, não é? Com toda a paciência. E na volta ele me viu dormindo. Chegamos meia-noite aqui. Mas, irmãos, nessa hora, quando você está em contato, quando você diz assim, Deus, o Senhor pode me revelar o que está com essa pessoa? Quando você ora assim, Deus começa a falar com você. Entende? Às vezes Deus dá, sabe como é que Deus fala? Através de sintomas do corpo. Ué, eu estava tão bem quando entrei aqui. Mas olha, eu estou tendo problemas aqui. Eu estou com enjoo no meu estômago. Aquele enjoo não é teu. Naquele aspecto, aquele enjoo não é teu. Aquele enjoo de quem que é? De quem que é? E da pessoa que está sendo ministrada. Né? O intercessor que se identifica. Deus está mostrando. Tem demônios se movimentando lá dentro. É isso que você tem que entender. Tá certo? Não, eu estou com uma dor de cabeça, entrei tão bem aqui. E Deus está dizendo, olha, ele está com dor de cabeça. Não é? Ou quando você entra e fala, mas eu estou com peso aqui, olha aqui nos ombros. O que Deus está querendo dizer? Tem gente sentado nos ombros dele. Estão me ouvindo, irmãos? Deus falando com você. Tá certo? Não é? Então a pessoa sabe. E às vezes até cheiro. Ai, cheiro da pombagira, misericórdia. Né? Deus tem jeito de se comunicar com vocês dessa forma. Isso é jeito de Deus falar. Deus me deu um faro, onde tem pombagira, eu já sei. Sabe? Aquela coisa horrorosa. Né? Às vezes eu encontro com um servo de Deus. Chego perto daquilo e tiro, ai meu Senhor. Né? Eu não vou falando se tem pombagira, não posso falar. Né? Você tem que ter muito jeito para poder falar, mas Deus mostra dessa forma. Compreende? Capacidade de ouvir Deus. Em nome de Jesus. Amém? Né? Nós temos que realmente pedir a Deus. Deus, dá-nos essa capacidade de discernir, de te ouvir. E, Senhor, o Senhor tem um jeito especial de se comunicar comigo. E eu quero desenvolver esse jeito do Senhor se comunicar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Né? Vamos estar... Agora, mas a pessoa, o espírito aprisionado, ele não consegue, o espírito adormecido não consegue ouvir Deus. Tudo bem? Outro, o poder da inspiração. O que quer dizer isso, hein? Irmãos, quando você vai ouvir alguém cantando, ou alguém falando, você discerne que a pessoa está falando com o seu espírito, ou cantando com o seu espírito, ou a pessoa está cantando apenas porque a voz é linda, né? Você já ouviu pessoas, vai na frente para adorar a Deus, mas é a mente da pessoa que está cantando, não é o espírito da pessoa cantando. Já discerniram? Conseguem discernir. Porque quando o espírito não está presente, o espírito da pessoa não está presente. Por exemplo, uma música. Quando a pessoa canta assim, ao único que é digno de receber, né? Canta assim. Certo? E outro que canta, ao único que é digno de receber. Não é diferente? Não viram? Conseguem ver?
Um tem um espírito. Você botou teu espírito. O outro você cantou com a sua mente. Tudo pode ser assim. Quando você vai escrever, você pode escrever com a tua capacidade natural. Mas quando o teu espírito vivificado entrar, o Espírito Santo de Deus entrar, e aquela coisa escrita fala. Quando você vai pintar, é a mesma coisa. Mas o que tem isso? Eu tive que falar estes dias com os artistas de Cristo. Estes homens e essas mulheres que estão resgatando a dança, resgatando a música para o Senhor, resgatando a pintura para o Senhor. Tem gente que pinta com coração, tem gente que pinta com espírito. Eu não falo nem coração, com espírito. Espírito ligado no Senhor. Então bota o espírito ali. Está entendendo, irmãos? Não é? Amém? O engenheiro que faz o trabalho porque ele sabe de todas as situações, conhece todas as leis, conhece todas as manhas do trabalho, e aquele que verdadeiramente coloca o seu coração, o seu espírito, é diferente. É o poder da inspiração. Entende? Só que tem muitas vezes, tem gente que tem um espírito vivo, mas só que não aplica o seu espírito em toda a obra que faz. É interessante, sabe, irmãos? O oriental tem uma coisa muito interessante. O japonês. Estes dias eu descobri que eu sou japonesa. Vocês vão rir. Vocês vão rir. Porque o meu coração é verde e amarelo. Porque eu nasci aqui. Eu sou brasileira, registrada, sou cidadã. Meu passaporte é verde. Só que eu descobri que eu tenho cidadania japonesa. Meu pai, quando eu nasci, ele me registrou como japonesa. Filho de japonesa, aliás, no consulado. Então eu descobri que eu tenho passaporte vermelho, mas foi agora, setembro. E aqui dentro está a natureza japonesa, aqui dentro, não tem como negar, não é? Além da cara, né? Mas, irmãos, é interessante, sabe, a cultura. Eu não sei se vocês vão entender, porque falam, mas Neuza, está fora da outra, é outra inspiração, é verdade, outra inspiração. Mas tem uma coisa interessante. A ênfase que eles dão, eles sempre falam assim, olha, isto aqui é um chá que eu estou te oferecendo. Eu estou preparando um chá para você. É de coração. Essa é uma comida, pode ser só o gohan, o branco, com uma misturinha, mas é de coração. Eu dediquei o meu coração para preparar isto aqui. Não é a beleza, sabe? Pode ser a coisa mais simples, mas eles dizem de coração. E o crente, irmão, tudo que o crente faz deveria ser de coração. Eu estou dedicando a você, feito de coração, feito de espírito para você. Era isso que nós tínhamos que fazer. Está entendendo, irmãos? Me perdoe, fica tão emocionado assim, mas é o nosso espírito que tem que atuar em tudo que nós fizemos. Compreende? Né? Seja no escrever, seja no cantar, seja no trabalhar. Poder da inspiração. E o Espírito vivo faz isto. Isso que deveria diferenciar a nossa vida, em nome de Jesus. Só que, é claro, se nós não tivéssemos nenhum impedimento, nós não estaríamos fazendo aqui. Fomos chamados por Deus para restaurar a igreja de Jesus e trazer as pessoas da sua escravidão, do seu cativeiro, né? Por isso que nós estamos aqui, não é verdade, irmãos? Mas nós tínhamos que fazer com o Espírito vivo. E outro é o poder de relacionar-se
bem com os outros. Um dia nós estávamos enfrentando uma situação muito delicada. Eu ainda estava estudando num seminário que era interno e houve uma rebelião naquele lugar. Houve uma rebelião naquele seminário que eu estava frequentando. E um rapaz juntou todos os professores e ele então chamou aqueles professores e ele começou a criticar os professores e ele falou tudo que estava no coração dele. E depois dele ter falado tudo aquilo, nós estávamos descendo, porque era interno, era uma fazenda muito bonita. Ele estava descendo e eu estava descendo. E os professores que estavam andando juntos, todos eles estavam numa tristeza tremenda. Os alunos começaram a dizer, por que vocês não sabem ensinar? Porque é muito superficial, porque isso, porque aquilo. Vocês podem imaginar. Pessoas que deixaram a sua cultura, eram missionários que deixaram a sua cultura. Deixaram uma série de privilégios para dedicar-se a um grupo pequenininho de alunos. Eles vieram para pagar um preço. Eles estavam sendo agora criticados daquela forma. E eu estava descendo e eu estava cantando. Eu não estava ligando o peso, a tristeza daqueles professores que estavam ali. Eu não estava levando em conta aquele rapaz que se levantou e falou e criticou, porque depois daquilo ele estava carregando um peso tremendo. Vocês estão entendendo? Parece que eu estava fora. Ou, como alguns de vocês dizem, você não estava nem aí. Estava fora. Eu não estava me identificando com a dor daquela pessoa que criticou. E a dor e o peso e o mal-estar dos professores. Eu acho que tinha uns 4. Eu estava cantando, estava cantarolando. E veio então aquela professora, a deana da faculdade, disse, Nilza, que é isso? Para de cantar. Ela teve que falar isso comigo. Porque eu não estava sentindo, eu não estava me identificando com a dor daquele grupo que estava descendo. Vocês estão entendendo? Não era o fato do meu espírito estar subdesenvolvido, né? Mas é porque realmente eu não me identifiquei com aquela situação. Já imaginou, irmãos? Você encontra com alguém, você fala bom dia. E geralmente a pessoa fala bom dia. Mas a pessoa, bom dia. Daí geralmente nós falamos, o que você tem? Não é assim que a gente faz? Ah, porque essa noite foi uma noite muito dura. Não digo, o que aconteceu? Não é assim que a gente se comunica? Mas aquele que tem um espírito adormecido, aprisionado, não consegue sentir o que eu senti. Não se identifica. Por isso essa pessoa, não adianta ficar na frente de alguém para ouvir o problema. A pessoa pode contar toda a história da sua vida. Não vai chorar. Não vai sentir a dor. Não vai se identificar. Não vai sofrer junto. O libertador precisa saber ouvir, saber se identificar, saber levar o peso também. Alguns de vocês conhecem muito bem a situação assim. Ai, eu encontrei com fulano. Eu reconheci o fulano. Ai, nós começamos a bater um papo tão grande, tão longo.
A gente se identificou em tudo. Não é assim que vocês... alguns de vocês começaram a namorar assim, e até se casaram. Porque houve uma capacidade, nessa outra pessoa, de se identificar com o espírito da outra pessoa. Não é? Agora, pode até ser uma paixão, e a pessoa casa, e de repente a pessoa descobre que o espírito do marido está num lugar e o teu espírito está num outro lugar. Você não consegue nem conversar, e você não consegue conviver. Depois vem o divórcio. Dá para entender o que eu estou querendo falar? Né? O espírito que está adormecido. Eu quero ler alguma coisa aqui. Quando uma pessoa tem capacidade de se comunicar, está escrito aí, tá? E ter comunhão com os outros, podemos dizer que ela tem um espírito desperto e vivo. Capacidade de se comunicar, capacidade de ter comunhão. Tudo bem? Pessoas com espíritos vivos conseguem encontrar-se uns com os outros através do seu espírito. Quer dizer, quem encontra é o espírito, não é a cabeça, não é o intelecto. Não são as emoções, é o espírito que encontra com outro espírito. É a capacidade de poder ser sensível à necessidade de outro e de se identificar com o outro. Nós nos ligamos uns com os outros através da empatia. Nosso espírito sente o que o outro sente. Muitos de nós nos encontramos com pessoas crentes pela primeira vez e sentimos que já as conhecemos de longo tempo. Com essa pessoa descobrimos que existe uma correspondência espiritual, existe um eco e ressonância no que falamos. Dificilmente terminamos uma sentença porque o que ela diz exatamente que está no teu pensamento, ou nós estamos pensando, ou estamos para dizer. A conversa torna-se viva e interessante, rápida e divertida. Voltamos sempre renovados e queremos encontrar essa pessoa de novo. Pode acontecer o contrário? Pode. Por outro lado, há pessoas com quem trabalhamos há anos, lado a lado, naquela mesma sala, e chegamos à conclusão de que nada conhecemos delas. A conversa nunca decola, é cansativo estar em sua presença, em sua companhia. Não conseguimos desenvolver uma amizade. Pessoas com espírito adormecido não conseguem suportar um relacionamento duradouro. Viver com uma pessoa com espírito adormecido não somente é solitário, mas irritante. Por isso que eu falei do casamento. No nosso relacionamento de família ou no casamento, devemos estar sensíveis para verificar onde e como o espírito da outra pessoa está. O marido e a mulher devem ser perceptíveis para saber como o cônjuge se sente emocionalmente. Precisa saber se ele necessita de uma atenção especial, de um abraço, de uma palavra de ânimo, de amor, de carinho. É necessário saber para uma conversa animada, quando se percebe a tristeza ou aborrecimento do outro. Às vezes o marido tem uma experiência fantástica, né? O chefe chamou, deu um prêmio, o marido volta feliz, né? E quer compartilhar aquela alegria, mas de repente chega em casa, vem a mulher tão tristonha, mas o adormecido não vai nem ligar, vai falando. E a mulher não consegue se identificar porque ela está até traumatizada por aquilo que aconteceu dentro de casa. Estão entendendo, né, irmãos? Espírito adormecido. Espírito aprisionado. Né? Então, no casamento, viver com uma pessoa que tenta ser boa, mas que não se relaciona sensivelmente com o cônjuge, pode tornar-se um relacionamento doloroso e solitário e até aflitivo por se saber que o outro está tentando e não consegue.
Tenho visto lares mais e mais destruídos, produzindo pessoas mais e mais quebradas, fraturadas, cujo espírito nunca foi nutrido para a vida. E sabe, irmãos, especialmente crianças que nunca receberam carinho, pessoas que estão debaixo de rejeição, de complexo de rejeição, pessoas que nunca foram valorizadas. Há problemas aí. E por que estamos tendo tanto trabalho como libertadores hoje? Os casos que vocês estão pegando não são bem complicados, irmãos? Alguns que já têm experiência. O mundo está se tornando cada vez mais problemático. Mas não é só isso. Porque nós quebramos os mandamentos de Deus. Rebelamos contra Ele. Deus fala que devemos fazer uma coisa, nós fazemos exatamente o contrário. Deus fala para nós constituirmos um lar equilibrado, cheio de amor. Dar muito carinho aos filhos. Só que a gente vai se relacionando, tendo relação sexual irresponsável, produzindo crianças, bebês. Bebês que vão ser rejeitados, bebês que vão ser esquecidos. E essas crianças que são rejeitadas no ventre materno, essas crianças que são rejeitadas desde criança, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pessoas incapazes de se relacionar. Porque a alma não foi nutrida. O espírito pode até nascer, mas aquele espírito vai ter problemas. Está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Tem que ser curado, né? Então, fazemos de qualquer jeito aquilo que deveríamos fazer direitinho debaixo do mandamento de Deus. O Senhor diz: por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e ligar-se-á com a mulher, depois tornar-se-á uma só carne. Só que a gente primeiro hoje torna-se uma carne e vê se dá um jeito de se ligar com a mulher. Se não dá, não tem problema. Apareceu criança, deixa lá. Alguém vai cuidar. E nós somos frutos disso aí. E só agora, depois de ter visto tantas outras coisas, o pessoal está descobrindo que fez tudo errado. Mas já criou problemas, mas problemas para vidas diferentes, né? Estão entendendo, né, irmãos? Como é que se forma o espírito adormecido, o espírito sem função, ou pessoas sem função espiritual. Agora, poder para transcender o tempo. São pessoas que não conseguem considerar o futuro. Sabe, a crise e o problema que a pessoa enfrenta no espírito adormecido é alguém que fica tão assustado. Aquele problema, a crise atual, ela pega uma dimensão tão grande que a pessoa diz assim, né? Acabou. Se é no casamento, a pessoa diz, já acabou. Vamos embora. Nós temos que nos separar. E esta pessoa não consegue lembrar das coisas lindas, maravilhosas, boas que Deus fez no passado, mas ela se aprisiona naquele problema do presente. E não consegue pensar no futuro também. Não consegue projetar nada no futuro. Essa pessoa se aprisiona na crise. Então não consegue transcender o tempo. Porque eu tenho certeza eu tenho certeza que todos vocês passaram por algum tipo de crise, não é? Ou não? A vida foi em brancas nuvens. Não foi. E como vocês enfrentaram essa crise?
vocês são vencedores. Eles são mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Não é verdade? E vocês aprenderam. Meus irmãos, tem gente que não sabe nada, não consegue. Porque o espírito está aprisionado. Então o que acontece? A pessoa brigou com o marido. Eu conheci uma senhora assim. Quando ela tem crise, ela vai para o shopping. Ela gasta. Gasta. Sabe? Né? Tadinho, acho que ela fica com tanta dó dela, com aquela crise que ela está, tadinha de mim, imagina o que está acontecendo. Então essa pessoa vai gratificar. E uma das maneiras é comprando coisa. Tadinha de mim, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Depois, no dia seguinte, daí um mês vem um credor, né? E vem falar, escuta aqui, você está devendo tanto. Como pode uma coisa dessa? Mas foi você que gastou. Isso é uma das tentações. Nós não conseguimos pensar. Ou aquele que sabe que não pode, brigou, vai na geladeira. O que vai fazer? Comer doce lá. Eu não sei por que daí a pouco está com 10 quilos a mais. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, falando em doce. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nós temos descoberto uma coisa, não está dentro de nenhum das apostilas, mas um irmão estava dizendo, Neuza, minha esposa era viciado no doce. Não tinha como. Ele começou a orar e pedir misericórdia a Deus. Sabe com o que estava relacionado o caso dele, da esposa dele? Não estou dizendo que todo caso é assim. E outra coisa, gostar de doce não é pecado, não é? Agora, viciar, não. Viciar é pecado, tá certo? Eu também gosto de doce. Só que agora eu estou numa dieta chamada dieta de carboidrato, então não posso comer doce. Hoje e amanhã eu posso comer, segunda-feira a gente começa de novo. Mas, irmãos, é verdade. Deixa eu dizer uma coisa. Irmãos, quer dizer, eu estou comendo em porções homeopáticas. Não, mas agora, falando naquele irmão, ele disse, sabe, irmã, a minha esposa estava viciada, está ligado, sabe com o quê? Com consagração a Cosme Damião. Dia 27 de setembro. Quando criança, você foi oferecida Cosme Damião. E começou a comer. Comia. Está entendendo? Comeu o quê? Todo tipo de doce. Reparou? Que os doces, quer dizer, as oferendas são todos doces de Cosme Damião. Tem pipoca que não é doce. Tem amendoim que não é doce, mas está tudo ligado com aquilo. Não é verdade? Né? Então, tem um pé de menino. Sabe o que é pé de menino, irmãos? Sabe o que é pé de menino? Então, né? E o pessoal fica todo viciado no doce, mas aquele irmão descobriu, disse que quebrou. Ela não deixou de comer doce, continua comendo, mas não é mais viciada. Seria interessante a gente considerar, né? Mas então, irmãos, pessoas que não conseguem transcender, não conseguem planejar, e o momento da crise, você então destrói todas as coisas, não consegue nem lembrar. E no tempo passado, não, mas Deus havia guiado assim, foi desta forma, o nosso encontro foi assim, começamos o nosso ministério com aqueles irmãos assim, foi tudo na base de oração. A pessoa esquece de tudo isso pela crise presente e a pessoa então estraga tudo. E uma coisa mais incrível que eu tenho visto, a quantidade de pessoas que adulteram hoje dentro da igreja. Eu não estou justificando, viu, gente? Espíritos aprisionados. O evangelho não chegou a essa pessoa na sua totalidade.
Antigamente não havia isso, não é? 30, 40 anos, não posso dizer 40 anos, mas 30 anos atrás não tinha isso. Hoje é uma inflação de adúlteros dentro da igreja, gente. O pastor fala, está suando, falando contra o pecado, da imoralidade, aquela unção descendo na igreja, e o casalzinho, o namoradinho fala assim, sai da igreja e fala, vamos para um motel? Vamos para um motel? Porque os dois estão mortos. Entende, irmãos? Não é? E nós temos que então tirar essas pessoas. Outro, quando a pessoa está verdadeiramente bem, essa pessoa, eu digo espírito vivo, esta pessoa se protege, sabe de quê? Das enfermidades. A pessoa, você começa a desconfiar. Por que a pessoa está sempre doente? Pense bem. Por quê? O espírito aprisionado, ou espírito adormecido. Falta nascer de novo. No sentido verdadeiro da palavra, a pessoa até conhece o evangelho. E porque às vezes a pessoa quer ficar doente. Né? Naturalmente, irmãos, estou falando tudo isso, agora nós temos que considerar vários fatores aqui. Há pessoas que estão debaixo daquela linha de maldição familiar. Vocês sabem disso, né? E nós temos que considerar todas estas coisas. Mas os que têm espírito aprisionado geralmente são pessoas que têm problemas nesse sentido. Estão sempre arranjando encrenca no seu corpo. Estão enfermos. Outro tem uma consciência atuante boa, que previne as coisas antes de acontecer. O que quer dizer isto? Para o espírito que está adormecido, não adianta dizer para você, gente, se você não pagar esta dívida, você vai preso, viu? Não adianta. Porque essa pessoa vai continuar dever, fazer dívida e não pagar. Aquilo tanto fez, tanto faz. Está aprisionada. E não adianta dizer assim, olha, você não adultere porque você vai para o inferno. Também não adianta. O espírito está aprisionado. O espírito está adormecido. Por isso nós temos que acordar. Nós temos que tirar essa pessoa da prisão. Irmãos, antes de pecar, se todos nós soubermos quanto ferimos a Jesus, antes de pecar, quanto ofendemos a Deus, nós não iríamos pecar, não é? Mas não é só ferir a Deus, ferir a Jesus, que é o principal. Mas quanto nós ofendemos o corpo de Cristo. O verdadeiro Espírito vivificado previne-nos desse tipo de pecado e de queda. Agora, eu tive uma experiência muito interessante, sabe? Eu estava em Singapura. Eu fui dos Estados Unidos, estava estudando nos Estados Unidos, fui convocado para ir para uma reunião em Singapura. E ali, o cunhado de Billy Graham veio trazer uma carta. E leu uma carta de um grande.
Eu tinha acabado de encontrar com esse líder na minha escola, onde eu estava estudando, nos Estados Unidos. Ele era o presidente daquele grupo chamado InterVarsity Christian Fellowship dos Estados Unidos. Uma grande organização. Trabalha com evangelização de estudantes dentro das universidades. E eu tinha acabado de me encontrar com ele porque ele tinha sido nomeado. Eu já tinha lido alguns livros dele. Eu fiquei tão feliz por poder. Ele disse, olha, eu sou do Brasil, eu já trabalhei 10 anos com esse movimento no Brasil. Eu estou assim, vim cumprimentar o senhor. Ele ficou muito feliz. Aquele irmão ficou muito feliz. Agora, veja só, naquela época, isso foi 1985, uma história velha, né, irmãos? 85. Todos vocês tinham nascido em 85? Irmãos, estou brincando aqui. Mas sabe, eu tinha me alegrado em ter falado com ele. Fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. E naquela época, 85, a igreja americana estava sendo atacada pela mídia secular. Então a mídia estava atrás dos pastores. Tudo quanto escândalo, eles estavam vasculhando a vida pessoal e botando na mídia. Este homem, 10 anos atrás, teve um problema de adultério. Mas ele tinha resolvido essa questão na igreja. Estão me ouvindo? Ele confessou o pecado, já tinha sido recuperado. E a segunda fase, a presença de Deus. Estão me ouvindo, irmãos? Só que a mídia não quer saber. Este homem agora está em destaque. Vamos ver, vamos vasculhar a vida dele do passado. Então eles botaram tudo lá. E ele disse, eu confessei na época, 10 anos atrás, esse pecado para a minha igreja, para a diretoria da igreja, e eles resolveram toda essa questão, me perdoaram, eu estou já recuperado, mas como a mídia não, e agora com o meu nome, agora está na mídia, na televisão, nos jornais, eu vou me afastar. Eu vou sair do foco de todas essas luzes que vêm sobre mim, eu quero me afastar. Eu sei que esta notícia está trazendo dores para o corpo de Cristo. Eu peço perdão, ele escreveu a carta. E nós fomos orar. Irmãos, era uma reunião de mais ou menos 250 líderes de várias nações da terra. Quando fomos orar, o irmão começou a chorar lá naquele canto. O outro chorou e o outro chorou. Vocês estão entendendo? Aquele fato trouxe uma grande dor para o corpo de Cristo. Aquilo era uma vergonha para todos nós, mas estávamos chorando a dor daquele irmão. E o Espírito vivificado, Espírito vivo, sabe? De antemão, certos pecados vai levar toda a igreja a sofrer. E o Espírito vivificado faz com que a gente evite determinados pecados. Vocês estão entendendo? Mas hoje, aparentemente, o povo está dormindo. O povo está com o espírito aprisionado. Então ouve a mesma coisa, mesmo sermão. Ele continua pecando. Você conhece a história de Pedro? Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. E qual foi o resultado do arrependimento? Chorou amargamente e Jesus restaurou. E teve um outro que pecou também em relação a Jesus. Quem era esse nome? Judas Iscariotes.
Judas Iscariotes. Ele teve remorso. Vendeu Jesus. Planejou a venda. Vendeu Jesus. E o que ele fez? Ficou apavorado. Porque ele concluiu: eu traí o justo. Agora eu estou com remorso. Eu vim trazer aqui 30 moedas. Não quero mais. Ele trouxe aos pés dos sacerdotes, né? Não adianta você voltar e falar com o diabo que você está arrependido ou que você está com remorso, que você não gostaria de ter feito aquilo, porque isso não vai resolver. Agora, o verdadeiro arrependimento leva cada um de nós aos pés do Senhor Jesus. Nós podemos errar, né? Mas o verdadeiro arrependimento nos leva aos pés de Jesus. E eu espero que todos nós tenhamos o Espírito vivificado para poder evitar todo esse tipo de problemas. Agora, eu quero ler capítulo 9, ponto 9. Ele diz assim: poder para criar a glória da união marital sexual. O espírito aprisionado e adormecido não consegue ter a verdadeira comunhão com o seu cônjuge. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu conheci um arquiteto. Eu estive me hospedando na casa dele. Eu conto essa história naquele livro meu chamado Restauração Sexual. Esse meu livro agora vai ser publicado de novo. Aquele livro eu falo mais detalhadamente, mas aconteceu o seguinte: este homem, quando contou a história para mim, disse assim: Neuza, eu era casado já há 20 anos, mas nunca me entendi com a minha mulher. Nós éramos católicos, fizemos todo tipo de retiro de cursos para entendermos, mas era sempre uma briga. Não tinha jeito. 4 anos atrás nós conhecemos a Jesus, e 4 anos então, eu pensei que conhecemos Jesus, agora eu ia poder me relacionar bem com minha mulher. Mas disse que não, continua a mesma coisa. Só que ele disse, mudou uma coisa. Diz que ele, no trabalho, ele pensava assim: minha esposa, que mulher extraordinária, só ela mesma para me suportar. Eu vou fazer um agrado hoje, vou levar uma flor. E ele comprava flores, né? Só que quando ia chegando e abrindo a porta da casa, alguma coisa vinha sobre ele. Ele não tinha consciência disso, mas ele já entrava com cara mudada. Tá com flor na mão. Já entrava brigando. Tá entendendo, irmão? E ele veio fazer um seminário. Quando ele foi quebrar a maldição, ele foi aplicando o sangue de Jesus, o poder da cruz. Entre ele, a vida dos pais, avós, bisavós, tataravós, chegou na 12ª geração. Ele disse que alguma coisa ruim, que ele não sabe como descrever, entrou pelos pés, passou por todo o corpo, saiu pela cabeça. E quando ele chegou em casa, depois daquele seminário, ele falou: eu era outra pessoa. E ele disse: eu descobri quem é minha esposa. O espírito dele estava aprisionado por causa disso. Está entendendo, irmãos? E ainda ele disse assim: quando eu fui ter relação sexual com minha esposa, eu chorei tanto porque eu não sabia que Deus tinha reservado algo tão extraordinário para nós. Agora, irmãos, o verdadeiro espírito
livre. Sabe o que ele faz? Eu quero ler aqui. Pode ser? Em 1 Coríntios 6, 16 a 18. Paulo descreve o fato da união sexual. Aqueles que têm espíritos despertos e que foram consagrados um ao outro na cerimônia do casamento cristão, podem descobrir na sua união a glória especialmente designada pelo Senhor para que a desfrutem. Na verdadeira união, os espíritos do casal interfluem através do corpo, alegrando e abençoando um ao outro. Por isto, a Bíblia diz: Adão conheceu a Eva. No sexo marital, compartilhado corretamente, há um íntimo e precioso conhecimento, um encontro que preenche e acaricia todo ser, um ao outro. Esse encontro depende da habilidade do espírito de cada pessoa sentir a presença e a comunhão do espírito do outro. Quando o homem e a mulher descobrem a glória do dom que Deus deu aos cônjuges, que ninguém mais pode ter a não ser eles, descobrem a verdadeira proteção da tentação sexual. A glória do sexo marital acontece pelo fato de que o Espírito Santo canta a canção do amor da criação, através do espírito do marido para a mulher e da esposa para o marido. Nesse espírito, nosso espírito sozinho não poderá nos arrebatar completamente um no outro, mas o Espírito Santo pode e faz. E essa glória não pode acontecer absolutamente fora do casamento. A maior causa de adultério, em minha opinião, quem está falando é John Sanford, né? É o espírito adormecido. Está entendendo, irmãos? Amém? Que o Senhor nos abençoe e vamos procurar. E eu estudando isto aqui, agora, mais tarde, eu vou falar sobre espíritos aprisionados, contando vários casos. Vamos ficar de pé? Amém? Agora eu quero... Feche os olhos, irmãs. Se você se identificou com alguma situação tua, não, eu tenho esse problema aqui. Eu queria que você apresentasse isso na presença do Senhor agora. Tudo bem? Feche os olhos. Fala você com Deus. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas você vai falar: Deus, eu desconfio que eu tenho um espírito assim, assim, assim. Feche os olhos agora. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale com cada um. Porque nós achamos que está tudo direitinho conosco, mas muitas vezes nós não estamos. Mas, Senhor, esses dias é o dia também de nós sermos totalmente livres. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar. Queremos pedir para que o Espírito de Deus faça esta obra de cura, de libertação. E que, Senhor, as prisões verdadeiramente fiquem abertas para nós. Em nome de Jesus, coloque essa situação na presença do Senhor, irmãos.
Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor vai continuar a nos ministrar. Em nome de Jesus.